Unidade 1. Tecnologia. Corpo, movimento, linguagem na era da informação. Aula 1.2. Conteúdo. Linguagem literária e linguagem não literária. Habilidades. Compreender a distinção entre linguagem literária e linguagem não literária. Analisar alguns dos mecanismos utilizados para a criação da linguagem literária. Muito bem, turmas, vamos dar continuidade com a nossa aula de língua portuguesa. Vocês já tiveram o primeiro momento aí com o professor Mário e gostamos muito aí da participação. Estudaram sobre linguagem verbal, linguagem não verbal, aprenderam aí sobre o conteúdo e dando continuidade, né, nós vamos também, né, falar de um outro tipo de linguagem. Olha só, vamos acompanhar aí. Muito bem, então nós vamos trabalhar neste momento sobre a linguagem literária, primeiramente, né? E depois nós trabalharemos a linguagem não literária. Então, sobre linguagem literária, vocês podem aprender que ela é caracterizada por sua plurissignificação. O que é plurissignificação, né? Vários significados que um texto, que um contexto pode ter. Tá? Ou até mesmo uma frase que nós vamos daqui a pouco exemplificar. Então, a linguagem literária, ela é caracterizada por sua plurissignificação, cuja base é a conotação. Veja bem que a conotação, ela está ligada a essa plurissignificação, que é uma grandes interpretações, ou seja, interpretações diferenciadas, tá certo? Então, ela é utilizada muitas vezes com um sentido diferente daquele que lhe é comum. Então, é diferente daquela linguagem que eu leio e compreendo rapidamente, tá certo? Podemos citar como exemplos, tá, de linguagem literária o quê? O conto, né, o poema, o romance, peças de teatro, novelas e crônicas. Então, estes tipos de textos aí, que vocês já conhecem alguns, tá? Eles são ligados à linguagem literária. Então, vamos entender neste momento que um texto literário, ele vai apresentar as seguintes características. Vamos lá já começando a entender com o vídeo. Você sabia que um texto, para ser literário, apresenta ficcionalidade? Os textos não fazem necessariamente parte da realidade. Função estética. O artista procura representar a realidade a partir da sua visão. Plurissignificação. Nos textos literários, as palavras assumem diferentes significados. Amazônia. Os rios que te envolvem a Amazônia. Pulmão do mundo, majestosa nossa, sempre serás. Subjetividade. Expressão pessoal de experiências, emoções e sentimentos. Gente, podemos observar aí as características do texto literário, a ficcionalidade em que ele apresenta, né? Ele está relacionado à ficção, à imaginação do autor, tá certo? Também a função estética com relação à expressão, né? Aquilo sentimental, emocional que o autor também vai expressar, pode ser num quadro, num poema, a plurissignificação que nós acabamos de falar, né? Com vários significados, aquele texto pode trazer várias interpretações e também, como característica, nós temos aí, como exemplo de um texto literário, Amazônia, os rios que te envolvem, a Amazônia, pulmão do mundo, majestosa nossa, sempre serás. Então, nós temos aí um exemplo de linguagem literária. Por quê? Porque traz aí o sentido figurado, a linguagem conotativa, a Amazônia como pulmão do mundo, né? Ou seja, rica em biodiversidade, surgindo como uma outra interpretação, tá certo? É a questão da subjetividade também como característica. Ok, turmas, então vocês vão observar agora
né? A professora vai acompanhar com vocês, né, esse tipo de linguagem nas estrofes da música do hino da independência do Brasil. Então, vocês observaram aí, olha, quando ele diz: já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então, observe aí que essa linguagem está no sentido figurado, né? Com relação a quê? O que o autor traz em cima desta estrofe, né? Que o Brasil está livre, né? Que o Brasil já pode cantar a sua alegria de independência, já foi liberto, né? Então, já podeis, ó, no sentido de poder, mas traz um outro sentido, uma interpretação diferenciada, né? Em vez de dizer o Brasil estar livre, é nesse sentido a interpretação. Mas ele criou a estrofe desta forma: já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Quem é que está contente? O povo, né? O povo brasileiro, né? O povo daquela época, os escravos que foram libertos, que vieram para cá, né? Escravizados para trabalhar, né? No cultivo da cana-de-açúcar, né? Então, traz esse sentido. Vamos passar para a próxima estrofe. E aí, ele dá continuidade. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar pátria livre ou morrer pelo Brasil. O Brasil já está liberto, né? Vamos comemorar esta liberdade. Então, esta interpretação aí é uma linguagem literária, tá certo? Do hino da proclamação da independência. Os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Quer dizer, aqui eles estavam o quê? Presos. Muito bem, gente. E agora nós vamos a mais um exemplo, tá? Que nos traz aí um exemplo de linguagem literária, que é o trecho do conto Minha Gente, de Guimarães Rosa. Então, vamos ver aí este trechinho, né, do livro deste conto. Pelo rego desciam as bolas de lã sulfurina. Eram os patinhos novos, que de certo tinham matado o tempo, dentro dos ovos, estudando a teoria da nação. E, no pátio, um turbilhão de asas e bicos revoluteava e se embaralhada, rodeando a preta que jogava os últimos punhados de milho. Vocês podem ter acompanhado com a professora e talvez não tenham entendido direito, não é? Então, veja só, aqui nós temos um exemplo de linguagem literária também, tá certo? Que traz um trecho do conto de Guimarães Rosa. Por quê? Está na linguagem subjetiva. Você requer uma interpretação aí, tá? Pelo rego desciam as bolas de lã sulfurina. Quem eram estas bolas de lã sulfurina que ele fala aqui? Né? Eram quem? Os patinhos. Eles fazem relação a quem? Aos patinhos. As bolas de lã sulfurina. Por quê? Porque os patinhos são bonitinhos, são branquinhos, são fofinhos. E daí o autor, ele menciona esta comparação das bolas de lã, né, sulfurina, que eram os patinhos. Identificando aí como uma metáfora, né? Então, que de certo tinham matado o tempo, esses patinhos, dentro dos ovos, estudando a teoria da nação. E no pátio, um turbilhão de asas e bicos revoluteava e se embaralhada, rodeando a preta que jogava os últimos punhados de milho. Então, essas asas e bicos, né, ele relaciona justamente a quê? A quantidade de patinho que está ali só para comer, né? Para pegar o milho, né? Da moça, da preta, né? Que jogava os últimos punhados de milho para eles comerem. Então, ao lermos este trecho, nós podemos observar, né? Que requer uma interpretação nossa. Não, eu não consigo ler e rapidamente consigo entender. Então, o texto literário, ele requer esta interpretação, tá?
ele possui como característica que nós já vimos essa plurissignificação, que é esta múltipla interpretação, que você pode interpretar mais, né? Fazer uma leitura até mais que o outro que está do seu lado, né? Mas dentro, claro, do contexto daquilo que o autor quer mostrar. Você pode pegar um quadro, uma arte, né? Ali nós temos o quê? Uma linguagem literária. Por quê? Porque você quer uma interpretação daquela arte que está ali, não é? Daquela árvore misturada com outras imagens, né? Então, é a linguagem literária, tá certo? Esta linguagem literária, ela vai se apresentar em quê? Em contos, em romances, no poema, tá certo? E também, muitas das vezes, a gente encontra em textos de publicidade, tá? Eles trazem aquela linguagem, né, que você requer uma interpretação, tá certo? Ah, se todo branco fosse assim, né, do homo, é uma linguagem literária aí, tá certo? Vamos agora estudar sobre a linguagem não literária, né? Nós aprendemos aí neste momento, passamos aí a vocês, né? Vocês aprenderam o que é linguagem literária, né? Aquela que é diferente da linguagem comum. Ela possui como base a plurissignificação, a múltipla, né, múltipla interpretação, né, no sentido em que os textos trazem. E agora nós vamos à linguagem não literária. A linguagem não literária, vocês vão observar que os textos, eles são construídos a partir de uma linguagem informativa. Uma linguagem informativa, uma linguagem explicativa e esclarecedora. Por que informativa? Por que explicativa? Por que esclarecedora, né? Porque esses tipos de textos na linguagem não literária, eles vêm muitas das vezes como linguagem através de informações, né, que nós podemos observar pela televisão, rádio, o jornal, tá certo? Explicativa, quando a professora aqui, o professor está ministrando esta aula, né, vocês entenderam? Então, é uma linguagem não literária, tá certo? Tem este não aqui, porque a linguagem está no sentido comum que vocês possam compreender. Esclarecedora, no sentido de compreender, tá? Então, a linguagem não literária, ela, além de ser esclarecedora, ela tem alguma utilidade para o leitor. Aquele que quer se informar, quando vai pedir uma informação, quando lê uma placa e compreende, ele se torna esclarecedor, um texto esclarecedor, né? Então, logo, este tipo de linguagem não literária é produzido em um tom claro, tá? Os textos possuem tom claro, ele é um tipo de texto objetivo, ele é direto e que não possa gerar nenhuma dúvida, tá? Quanto à sua interpretação, porque ele é diferente da linguagem literária, que requer mais interpretação, tá certo, gente? Então, vamos observar aqui o que nos traz como exemplos de textos não literários, tá? Não literários, aqui, ó, tá? As notícias, quando nós ouvimos as notícias de rádio, televisão, internet, você lê, você compreende o que está acontecendo na sua cidade, na sua atualidade, no país, né? Outro exemplo, os artigos jornalísticos, quando você lê aquele jornal impresso, tá certo? Os textos didáticos, os livros didáticos de vocês, estudantes, né? Você lê, às vezes você precisa pesquisar um assunto, você vai lá sobre geografia, matemática, você tem que compreender para levar a resposta para a professora. Os verbetes de dicionário que traz aí o significado das palavras, como vocês pesquisaram a palavra no primeiro momento, o sentido da palavra guardar, né? Como sentido poético, linguagem literária.
e guardar no sentido comum aquilo que a gente retém, que a gente preza, né? Então, as enciclopédias também, que trazem vários assuntos, né, de diferentes áreas, as propagandas publicitárias também, elas podem usar a linguagem comum, assim como a linguagem não literária, tá? Os textos científicos, aqueles mais de pesquisas científicas, as receitas culinárias, você lê, você compreende os manuais, aqueles folhetins, né, que passam aí sobre dengue, sobre a febre amarela, sobre essas viroses, né, que acontecem aí, essas doenças tropicais e outras coisas. Então, nós temos aqui, ó, como exemplo de texto não literário, aqui um exemplo, a folha de jornal, a notícia de um jornal, né, aí trazendo com relação à Folha de São Paulo, apresenta aí violência / Correios em 44% dos locais do Rio. Olha aí, você compreende esta informação? Compreende. Então, está no sentido comum da palavra, não é? Diferentemente da linguagem literária. Neymar foi contratado da Globo durante a Copa de 2014. Você compreende esta informação? Você compreende, né? Então, a linguagem aí é o quê? Não literária. Nós temos aqui a capa de um livro didático, Porta Aberta, né? O nome do texto, o nome do livro, Porta Aberta, né? Mas aí, nesse sentido aí, traz até uma interpretação, né? Porta aberta, que porta é essa? Será que é a porta da leitura? Aí nós temos aí uma linguagem não literária, né? Nós temos aqui o Aurélio, mas com base nos livros didáticos mesmo, aquele que a gente leva para a sala de aula, aquele que você faz pesquisa sobre vários assuntos das áreas que nós estudamos, português, matemática, ciência, geografia, é considerado texto não literário, tá certo? Aqui as enciclopédias e aqui nós temos uma propaganda, né? Uma propaganda aí, tá certo? Promoção Mais Sabor para o seu futuro, um carro por semana. Então, a promoção aí com relação aos carros e aos produtos, tá certo? Você compreende? Compreende. Quando você vai ao dicionário pesquisar uma palavra, você compreende o sentido da palavra? Compreende, tá certo? Então, agora nós vamos observar quais são as características do texto não literário, tá certo? Não literário. Então, que característica ele traz? Ele é informativo, nós já vimos, né? Ele é explicativo, ele possui clareza ao que está sendo escrito, tá certo? Então, clareza quer dizer entendimento, você compreende. O texto não literário, ele não necessita ser interpretado, olha só, gente, né? Não necessita ser interpretado, pois é um texto em linguagem direta. Você compreende aquela linguagem, aquelas palavras ali, aquele conjunto, aquele contexto, você consegue compreender a ideia passada. Ele tem sentido real e claro, né? A linguagem possui as palavras, a linguagem do dicionário. A linguagem é impessoal, porque geralmente traz informações, fala daquela coisa, daquilo que aconteceu, daquele acontecimento, na terceira pessoa, né? Então, fatos e acontecimentos reais, tá certo? Linguagem denotativa. Outra característica é denotativa aqui na linguagem, no texto não literário. É conotativa no sentido, ou seja, na linguagem literária, né? Sentido real aqui. Lá é sentido figurado. E apresenta objetividade. Então, gente, nós temos aí um outro exemplo como linguagem não literária. Vamos lá, que é uma receita. A receita de sanduíche de Tucumã, o X-caboquinho que nós conhecemos, né? Então, vocês compreendem aqui a receita? O que precisamos fazer para preparar o sanduichinho, né? Nós temos os ingredientes, pão francês do tipo brotinho, olha só. Você compreende? Compreende?
raspas de Tucumã, queijo coalho de sua preferência, né? Margarina, 2 bananas prata, tá certo? E aí, como é que eu vou preparar o sanduichinho? E a receita apresenta o modo de preparo. Você compreende fazer? Você consegue fazer esse sanduíche? Sim. Corte as bananas em fatias e passe elas na frigideira com um pouco de margarina. Que mais? Em seguida, passe manteiga no pão, coloque o queijo, as raspas de Tucumã, as bananas fritas. Coloque em uma sanduicheira e espere o queijo derreter. Então, compreenderam como se faz um sanduíche, um x-caboquinho? Sim. Então, o texto aí, uma receita, ela apresenta uma linguagem não literária, tá certo, gente? Muito bem, nós temos aí mais um exemplo para vocês, tá? Que são os dicionários. Os dicionários, tá? Tanto manuais, escritos, em livros ou na web, né? Ele traz também uma linguagem, o quê? Não literária. Por quê? Eu tenho o significado de uma palavra, amazona aqui, por exemplo. O que significa a palavra amazona? Guerreiras lendárias, que na antiguidade teriam vivido às margens do Mar Negro. Olha só, você compreende o significado dessa palavra? Sim, você aprendeu que a Amazônia tem a ver com as guerreiras lendárias da antiguidade, tá certo? A palavra guerreiro é um adjetivo, segundo o dicionário, né? Guerreiro relativo a quê? A guerra, aquele que participa da guerra, né? Então, traz o sentido figurado, que tem inclinação para a guerra, belicoso, combativo, assim como ele também traz a linguagem comum. Guerreiro vem de guerra, você compreende? Compreende, linguagem não literária. E a outra palavrinha aqui do dicionário é a palavra selva. Selva é um substantivo feminino, que significa o quê? Lugar naturalmente arborizado, um lugar naturalmente arborizado, olha só. Floresta, bosque, mato, onde nós vivemos aqui no Amazonas, tá certo? Então, você compreende o sentido da palavra selva no dicionário? Compreendeu, não é? E nós agradecemos por mais esse dia de aula, né? Esperamos amanhã estar novamente com vocês aqui, né? E que a turma toda participando, realizando as DLIs, tá certo? E que vocês, né, que os nossos alunos tenham compreendido aí o nosso conteúdo de hoje, que é importante, tá certo?